Pronto. Beleza, meu povo, vamos chegando aí. Vocês vão precisar entrar? Não. Vou fechar o podcast. Quantos vídeos? Quem que é a Mariana? Mari, o áudio aberto. Aí só um pouquinho, tá atendendo. Que falar, viu, Mariana? Mariana. Tinha que ser. Pessoal, por isso a importância da gente atualizar para a nova plataforma, né? Aí não caímos com conexão, né? A gente pode ficar aí conectado eternamente, se assim for, tá? Professor, a outra plataforma é boa? Na minha opinião, é melhor que o Zoom, tá? É igual o Zoom, só que ela é mais estável, tá? É feita pela Microsoft, então, com certeza é. Porém, tem um detalhe, se não se cadastrar, vai ser difícil você se conectar, tá? Então, por isso a importância de mandar lá os e-mails. Mas, na minha opinião... Tem que baixar o programa ou vocês vão mandar um link igual é o Zoom? Vai ter que baixar, tá? Se você assistir pelo celular, você vai ter que baixar. Se você assistir pelo seu notebook, aí tem a possibilidade de ser online, mas mesmo assim tem um cadastro a ser realizado. Mas é melhor baixar, né, também? Eu acho mais estável, tá? Se você baixar o software, é mais estável, na minha opinião. Okay? E onde eu consigo? Aí é o seguinte, Adriane, assim que a professora Letícia ela cadastrar todos vocês, você vai receber o e-mail que você enviou para ela, o passo a passo. Aí ela vai beleza. o e-mail e você vai clicando, colocando seus dados pessoais e já baixa ali automaticamente. Tá bom, obrigado, professor. Beleza? De boa? Tranquilo, sossegado, galera? Ok, Mariana? Desculpa, a gente estava atendendo a Copel. Ok, Mariana? Mariana, não é o corte de energia não, né, Mariana? Por favor, né, Mariana? Só me faltava essa, né, Mariana? A quarentena. Segredo, viu, Mariana? Não pode cortar energia, tá? Nem a conta de água. Muito embora eles falam isso apenas, né, para os baixa renda, mas também para quem não é baixa renda, não pode existir o corte, tá? Decisão aí do governador do estado, em off, tá? Estou aqui passando para vocês. Mas pague, tá? Pague a conta, porque depois vão te cobrar tudo isso com juros e correção, tá? Só tô brincando, Mariana, por favor. Pessoal, cortaram, mas para fazer manutenção. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas não vai cortar agora a energia, vai perder a aula, né? Mas vamos lá, galera. Galera, voltando então aqui à nossa terceira parte, beleza? Quando uma infração for praticada para conseguir impunidade em relação a outra. Exemplo, anota um exemplo aí, sem delongas. Exemplo, o sujeito A mata a pessoa de B. O sujeito A mata a pessoa de B, sendo tal crime presenciado pela pessoa de C. O sujeito A mata a pessoa de B, sendo tal crime presenciado pela pessoa de C. Ponto e vírgula. Para que a pessoa de C não venha testemunhar contra A, para que a pessoa de C não venha testemunhar contra A, este dá uma surra naquele. Este dá uma surra naquele. Isso, obrigado, Adriane. O sujeito A mata a pessoa de B, sendo tal o crime presenciado pela pessoa de C. Para que a pessoa de C não venha testemunhar contra A, este dá uma surra naquele. Ok? Agora, Laila, ficou claro aí, Laila? Se estabilizou, por favor, Laila? Beleza? Por gentileza, se estabilizou, ok? Beleza? Se vocês perceberam, mais uma vez, dois crimes. Tanto o crime de homicídio como o crime de lesão corporal. Mas qual que foi a ideia, né, do crime de lesão corporal? A ideia da lesão corporal foi para conseguir impunidade do sujeito A frente ao crime de homicídio. Nesta ocasião, nós teremos dois crimes, tanto o homicídio como a lesão, sendo julgados em um processo só. Qual vai ser o nosso problema? O nosso problema é o seguinte: o homicídio acontece em Paranavaí e a lesão corporal acontece em Alto Paraná. Um processo só? Sim, mas aonde? Esse vai ser o nosso problema, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a examinar isso. Beleza, galera? Podemos seguir? Quarta parte. Quando uma infração
for praticada para conseguir vantagem em relação a outra. Exemplo. Olha que interessante o exemplo. Olha que bacana o exemplo, tá? A gente vai os exemplos aqui para que vocês consigam compreender. Exemplo. Os sujeitos A e B cometem um crime de furto. Os sujeitos A e B cometem um crime de furto. Os sujeitos A e B cometem um crime de furto. Ponto e vírgula. O sujeito A, para ficar com a coisa furtada, o sujeito A, para ficar com a coisa furtada, mata o sujeito B. Mata o sujeito B. O sujeito A, para ficar com a coisa furtada, mata o sujeito B. Qual que foi a ideia do homicídio? A ideia do homicídio foi justamente para conseguir a vantagem de um crime anterior que o sujeito A havia praticado, que era o crime de furto. Nesse caso, tanto o furto como o homicídio serão julgados no mesmo processo. A vantagem, pessoal, é ilegal, tá? Aqui nós temos duas infrações penais, sendo que a vantagem em relação ao crime anterior é ilegal. O objetivo é que um crime tenha vantagem em relação a outro crime. Como a coisa furtada foi proveniente de furto, é evidente nesse caso que nós tenhamos aí a ilegalidade. Só uma discussão interessante aí, que lá na aula de penal 2, vocês podem travar, né, a respeito disso. Nesse exemplo aqui, se você percebeu, houve o homicídio, né, para conseguir subtrair uma coisa. E se vocês se lembram, nessa história de matar e subtrair, matar e roubar, nós temos o crime de latrocínio. E por que no meu exemplo aqui o cidadão não cometeu um latrocínio, mas sim um homicídio? Lembrando que o latrocínio é aquele, né, famoso roubo seguido de morte ou morte seguido de roubo que outrora eu já disse para vocês. Por que no meu exemplo aqui eu entendo que não é latrocínio, mas sim um homicídio? Porque, pessoal, aqui a coisa que foi furtada não era de propriedade do sujeito B. O legislador protege o latrocínio em relação à vítima de boa-fé, a vítima legal, possuidora proprietária, né, do bem móvel, mas não quando um se apodera de maneira ilícita para ter direito aí também, né, a essa, né, proteção do legislador. Então, na minha opinião, não seria o latrocínio, seria tanto furto como também crime de homicídio. Todavia, é uma questão polêmica, tá? Quem tiver interesse aí depois, né, na aula de penal especial, pode, né, especificar isso mais adequadamente. Mas é uma questão aí bacana para vocês estudarem. Combinado, galera? Entenderam as quatro partes? Deixa eu ver aqui a Mariana. Tem que ser 2 crimes? No caso de homicídio, para conseguir um cargo, por exemplo, não se enquadra? É isso? Isso. Mas aí, Mariana, a vantagem, aquilo que eu disse, é sempre uma vantagem ilícita, que pode advir de um crime ou de uma conduta ilegal no direito administrativo. Então, nesse seu exemplo, se ficar evidenciado que no direito administrativo, né, o cidadão conseguiu o cargo porque ele fez uma conduta, né, de maneira ilegal também perante o serviço público, também caracteriza, tá? Então, aqui a vantagem também pode advir de outras áreas, mas sempre por meio da ilegalidade. A vantagem sempre por meio da ilegalidade. A herança também, viu, Mariana? Né, você, né, cometer a infração penal por situações de herança para burlar, né, quem seria o herdeiro naquela situação, sempre por meio dessas ilegalidades. Beleza, meu povo? Tranquilo? Podemos caminhar? Vamos seguindo. Vamos para o inciso 3º, Gabi. Por favor, Gabi, colecione aí para nós o inciso 3º do artigo 76. Ok, inciso 3º. Muito obrigado. Ocorrerá conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Então, vamos lá. Até brinquei aqui com vocês parte única, né? Até porque é uma parte só. Ocorrerá conexão quando a prova de uma infração influenciar na prova de outra infração.
Essa é a nossa regra do inciso 3º. A prova de um crime influencia na prova de outro crime. Eu vou traduzir isso, pessoal. Qual que é a ideia? Para nós provarmos os crimes, eu dependo de analisar este processo em conjunto. Senão, não tem como fazer, né, essa comprovação. Vou falar diferentemente. Imagine o crime 1 e o crime 2. O crime 1 e o crime 2. Para nós provarmos o crime 2, antes tem que provar o crime 1. Para provar o crime 2, antes deve provar o crime 1. Se isso for necessário, nós estamos aqui diante da hipótese do inciso 3º. É o que nós falamos aqui, né, no direito penal, de uma forma geral, em crimes que tenham, né, uma certa condição de acessoriedade em relação ao crime principal. Vou dar um exemplo típico. Ó. Exemplo, furto, vou colocar aqui para vocês, tá? Furto e receptação. Exemplo típico, furto e receptação. O crime de furto, vocês encontram lá no Código Penal, no CP, artigo de número 155, enquanto que o crime de receptação, vocês encontram também no Código Penal, lá no artigo de número 180. Furto e receptação. Bom, creio que o crime de furto, pelo conhecimento que vocês possuem, não é nenhuma novidade. O sujeito subtrai uma coisa alheia móvel, uma coisa de outra pessoa móvel. Não pode ser imóvel, tá? Não tem novidade, nenhuma novidade. Talvez qual seria a novidade? Professor, o que é crime de receptação? Crime de receptação é quando uma pessoa adquire uma mercadoria que é proveniente de uma conduta, né, criminosa ilegal. Adquire uma mercadoria que essa pessoa sabe que ela está adquirindo porque veio proveniente de uma outra infração penal. Exemplo clássico, você está andando aí, né, nas ruas de Paranavaí, por exemplo, e você é parado lá na rua por um cidadão portando um celular iPhone, né, de última geração. Cadê a Mariana? Mariana Corrêa. Qual que é o último iPhone aí? XRS, alguma coisa assim, iPhone 10, não sei, iPhone 11, não sei. Não sou ligado a essas coisas aí. Mas eu sei que a Mariana mexe no celular bastante. Também não sabe, ok? Mas enfim, Mariana, você é parada na rua, e os demais também, enfim, né, o cidadão vendendo um iPhone de última geração. Aí fala assim, olha, né, senhora, XYZ, sério? XYZ, que isso? XYZ é frequência de rádio, Mariana? Que isso? Ah, quebrou o professor Marlon aqui agora, hein? Tudo bem, tudo bem. Vendendo lá o iPhone por uma bagatela de R$150. Aí você vê um iPhone original e tal, aí você analisa por 150, sim. Aí você olha para o cidadão mal vestido, maltrapilho, cheirando, né, álcool, com os olhos vermelhos e etc e tal. Você logo de cara conclui que esse cidadão aí não é o proprietário, o possuidor desse iPhone. Possivelmente ele subtraiu, surrupiou esse iPhone. Se você fizer a aquisição tendo este conhecimento, você comete esse crime de receptação. Você está adquirindo uma mercadoria que você sabe que é proveniente de um ilícito. Aí que vem o segredo. Tanto o furto que ele cometeu como a receptação que você cometeu deverão ser julgados no mesmo processo. Esses dois crimes no mesmo processo. Por quê? Porque tem que provar o crime de furto, concorda? Se não ficar provado que esse sujeito cometeu o crime de furto, ele pode vender o iPhone pelo valor que ele bem entender, sem nenhum problema. Mas se ficar provado que ele cometeu o crime de furto, também se prova o crime de receptação. A prova do furto vai influenciar na prova do crime de receptação. Como consequência, os dois crimes serão julgados no mesmo processo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que esse cidadão aí cometeu o furto em Maringá. E você faz a receptação aí em Paranavaí. E aí, juiz de Maringá ou de Paranavaí para julgar ambos os processos? Veremos, hein? Chegaremos daqui a pouco com essas conclusões. Ok até aí, pessoal? Entendido? Ok? Podemos seguir, sim ou não, por favor? Yes or no?
Yes? Por favor, aqui no bate-papo. Yes, yes, alguma pergunta? Não? Yes, 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 yes. Caminhando aí, caminhando. Laila, o áudio tá bom aí, Laila? Tá legal agora o áudio, Laila? Por favor, Laila. Ficou bom agora, professor. Oh, aí firmeza, hein? Aí, firmeza, Laila. Eu mandei dar uma turbinada aqui na internet de casa, viu, Laila? Como a gente sabia que ia ter esse problema aí, já mandamos colocar aqui uns 50 mega aí, ó. Aí turbina a internet aí, pelo menos a gente tenta resolver. Mas pode ter, né, a conexão pode ter essas interferências, tá? Beleza, beleza. Vamos lá, meu povo. Vamos então para a continência, tá? Artigo 77 do Código de Processo Penal. Então, para o nosso próximo item aí, que é as hipóteses, né, de continência, ou melhor dizendo, né, são as hipóteses de continência. E a Gabi aqui já era, hein, Gabi? Aí já era, hein? Vou te dar, né, Gabi, né, como nota da sua prova, agora nesse bimestre. Gabi, detalhe, você não precisa nem vir fazer a prova, tá? Você já vai ter os 80 pontos aí, beleza? Combinado? Já está resolvido o seu problema. Deixa comigo. Deixa comigo. Ah, tá vendo, Gabi? Deixa comigo. Continência. A competência será determinada pela continência quando 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Pessoal, então inciso primeiro, ó. Inciso primeiro, graças a Deus, é uma parte só, né, que fica muito claro. Ocorrerá a continência quando 2 ou mais pessoas cometerem a mesma infração. Ocorrerá a continência quando 2 ou mais pessoas cometerem a mesma infração. Repare que agora é um crime só, porém sendo praticado por 2 ou mais pessoas. É aquilo que eu disse. Agora o exemplo típico é o exemplo de concurso de agentes. Os sujeitos A, B, C e D, em concurso, cometem um crime de homicídio. Os 4 serão julgados aí no mesmo processo. Então o exemplo é esse. Os sujeitos A, B, C e D, em concurso, matam a pessoa de E. Os sujeitos A, B, C e D, em concurso, matam a pessoa de E. Nesse caso, teremos um processo só para julgar todos eles. Qual é o nosso problema? O nosso problema, por exemplo, se um deles tem foro privilegiado, ou se um deles é menor de idade, aí nós temos problemas, tá? Que nós veremos abaixo, chegaremos lá, a seu tempo. Esse vai ser o nosso problema, né? E etc e tal. Mas, a grosso modo, como regra, os 4 serão julgados aí no mesmo processo, pelo inciso 1º, né, do artigo 77. Deixa eu ver aqui, Adriane, vai todo mundo copiar e colar o artigo agora. Mais ou menos isso, né? Professor, Pois não. desculpa, eu não escutei o Samira. exemplo. Pois não, Samira. Eu não escutei o exemplo. Repetindo então o exemplo, Samira. Tá? Repetindo o exemplo. Os sujeitos A, B, C e D, 4 indivíduos, A, B, C e D, em concurso de pessoas, matam a pessoa de E. Beleza? Obrigado, Gabi. Obrigado, Adriane. Em concurso de pessoas, matam a pessoa de E. Nesta ocasião, Samira, serão julgados no mesmo processo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Gabi, me ajudando aí, colacione para nós o inciso 2º. Muitíssimo obrigado, hein? Inciso 2º. Continência também ocorrerá no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte e 54 do Código Penal. Pessoal, aqui todos no bate-papo, ó. Todos aqui no bate-papo. Acompanhe, todos. Lá no inciso 2º aqui, colacionado pela Gabi, onde começa aqui, ó, artigo 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte e 54 do Código Penal. Perceberam que eu destaquei aí em azul? Estão vendo aí, pelo menos para mim, né? Aparece aqui em azul. Só me confirme aí. Para vocês apareceram o meu destaque, por favor, sim ou não? Apareceram? Não. Então tá. Então aqui, ó. Eu pensei que aparecia para vocês, tá? Então lá onde a Gabi colacionou para nós, onde começa artigo 51 e seguintes, estão vendo aí? Artigo 51 e seguintes, risque tudo. Risque tudo. Onde está escrito esses artigos do Código Penal, lá no inciso 2º, risque tudo. E coloque o quê? Vou escrever agora. O que você vai colocar, tá?
Por enquanto, entenderam, pessoal? Entenderam? Riscar e apagar, professor? Você pode riscar isso, você pode riscar no seu código, tá? Se você tem um código em mãos, editorado, você pode riscar. E aí você vai escrever aí, no seu próprio inciso segundo, os seguintes artigos, que eu vou escrever agora aqui no nosso material. Ó. Ocorrerá continência quando as infrações forem praticadas nos termos dos artigos 70, 73 e 74 do Código Penal. Ao invés de ser 51, bababá, você vai colocar 70, 73 e 74 do Código Penal. Por quê, professor? Porque isso foi alterado lá no Código Penal e o legislador se esqueceu de alterar no Código de Processo Penal. É o legislador brasileiro, tá? Ele se preocupa com outras coisas, mas que não resolveram aqui o nosso problema. Então, por conta disso, você faz devido à alteração. Né? Os códigos, de uma forma geral, se vocês perceberem, logo abaixo do inciso segundo, eles já colocam esta remissão. Né? Artigos 70, 73 e 74. O meu tá assim. Ok, Samira, muito bem. Então, muito bem, tá? Então, se você quiser, você grife a remissão no seu código, ou você risque aí esses artigos e coloque 70, 73 e 74. Professor, o que significa isso? Aqui no material, ó, no nosso slide, 70 significa concurso formal. Concurso formal de crimes. Combinado? 73 significa erro na execução. E 74 significa resultado diverso do pretendido. Basta você localizar esses artigos que você vai chegar a essa conclusão. Artigo 70, concurso formal de crimes. 73, erro na execução. E 74, resultado diverso do pretendido. Bom, eu também conversei com o professor de penal geral e ele me disse que explicou isso para todos vocês, com exceção aí de quem não foi meu aluno no ano passado, tá? Acho que a Adriane, que não estava presente, né? Outras pessoas aí também, talvez não tenham sido meus alunos, mas a maioria esmagadora, que são vocês aqui do terceiro ano da manhã, e eu tive, né, o contato com o professor de penal geral e ele me garantiu que explicou tudo isso. Pessoal, traduzindo, isso aqui é matéria de penal geral, tá? Eu não consigo agora parar a aula e explicar o que é concurso formal, erro na execução, resultado diverso do pretendido. É impossível fazer isso agora. Mas o que eu quero de vocês? Agora que vem o segredo. Aqui na aula de Direito Processual Penal, quando você se deparar com uma questão dizendo que houve concurso formal de crimes, ou erro na execução, ou resultado diverso do pretendido, e perguntar para você qual será o critério de fixação da competência, o que você vai responder? Por favor, aqui no bate-papo, o que você responde? Qual é o critério aqui de competência quando isso for questionado? Por favor. Qual é o critério? Por favor. Quem puder aí no bate-papo, responda para mim. Entenderam o que eu perguntei ou não? Continência? Isso, Renata. Parabéns. Exatamente isso. Quando numa prova simulada, Renata, os demais, for perguntado para vocês qual é o critério de fixação da competência envolvendo concurso formal de crimes, erro na execução, resultado diverso do pretendido, vocês vão responder que é a continência do artigo 77, inciso 2º do CPP. Pronto. É isso que eu quero de vocês, tá? Agora, professor, eu quero saber o que é esse concurso, esse erro e esse resultado. Aí, por gentileza, sugiro para você que você pegue o material do ano passado e você estude a respeito. Ou pegue lá um livro de penal geral e abra, tá? Me desculpe, mas a gente não consegue agora explicar tudo isso de novo para vocês. É impossível. E, pessoal, se vocês perceberam,
Qual que é a ideia aqui da matéria de processo penal? A ideia é nós aplicarmos o penal, né, material. É aplicarmos a parte geral do Código Penal, é aplicarmos a parte especial do Código Penal. Essa é a nossa ideia aqui de processo penal. Então, é por isso que vocês devem ter a base de penal geral, estão estudando o penal especial e temos aqui a aplicação em processo penal. E o mesmo raciocínio quando estudarmos, né, as petições, né, a prática criminal. Lá nas petições, você vai colocar tudo. Penal geral, penal especial, processo penal, execução penal, leis especiais, súmulas, tudo na hora de montar petições. Então, é essa a ideia. Repararam que é gradualmente, né, você vai formando o seu conhecimento? Então, é justamente isso que nós fazemos aqui, tá? Então, para nós, nos contentamos quando for colocado aí concurso de crimes formal, erro na execução, resultado diverso do pretendido, que você responda que isso é continência. Se eu perguntar isso na prova, eu vou dar lá uma questão, se for objetiva, ou se for um probleminha, tá? Se a gente conseguir ter a prova como era antes, mas acho que vai ficar ainda objetiva, que daí é moleza, né? Um responde, passa para os demais, a maioria, enfim, né? A gente já sabe, tudo bem. Mas se for na nossa prova lá, né, que o professor Marda gosta de aplicar, eu daria um probleminha, e aí eu vou dizer que houve concurso formal, ou que houve erro na execução, bababá, bababá. Aí você vai me responder que seria o critério da continência. Beleza? Ficou claro agora? Combinado? Podemos seguir? Sim ou não, por favor? Podemos seguir? Yes? Sim. Thank you. Thank you. Yes, yes. Beleza. Thank you. Bom, caminhando. Pessoal, vamos agora para, né, um novo item dentro aí de conexão e continência. Qual que é o novo item? 2.5 aqui, ponto 4 na minha anotação. Foro prevalente, artigo 78 do CPP. Por favor, Gabi, se você puder, artigo 78, inciso 1º. Por favor. Artigo 78, inciso 1º. Muito obrigado. Bom, a Gabi aqui colacionou para nós. Pessoal, qual que é a ideia agora do artigo 78? O que é essa ideia de foro prevalente? Agora, nós vamos responder para vocês quem é o juiz competente. Lembra-se que o homicídio aconteceu em Paranavaí e a ocultação de cadáver em Alto Paraná? Lembra-se disso? Agora nós vamos dizer se o juiz competente é o de Alto Paraná ou de Paranavaí. É isso que quer dizer o foro prevalente. Qual que é o foro que prevalece? Qual que é o lugar? Qual que é o juízo que prevalece? Qual é aqui o juiz competente para julgar essas infrações penais? Faremos isso a partir de agora, tá? E se vocês perceberem, esse artigo 78, ele tem 4 incisos. O primeiro inciso aqui, a Gabi já colacionou para nós. Ó, então vamos lá. Artigo 78, acompanhe aqui a leitura conosco. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1º. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Então, aqui, inciso 1º, ó, vou escrever para vocês, eu vou ajudar, né? Ocorrendo conexão ou continência entre crime doloso contra a vida e crime que não seja doloso contra a vida, o juízo competente será aquele onde se verificar o crime doloso contra a vida. Será aquele onde se verificar o crime doloso contra a vida. Então, ocorrendo conexão ou continência entre crime doloso contra a vida e crime que não seja doloso contra a vida, o juízo competente será aquele onde se verificar o crime doloso contra a vida. A lei chamou aí, né, esse juízo competente de tribunal do júri.
Bom, voltando àquele nosso exemplo, tá? Um tempinho para vocês anotarem. Muito bem. Um tempinho, ok. Muito bem, muito bem. Beleza. Bom, voltando àquele nosso exemplo. Homicídio em Paranavaí e ocultação de cadáver em Alto Paraná. O homicídio é um crime doloso contra a vida. Já a ocultação de cadáver não é dolosa contra a vida. É um crime, lá do artigo 211 do Código Penal. Vamos só verificar aqui rapidamente. É um crime lá do artigo 211 do Código Penal. Exatamente isso. Muito bem, isso, muito bem, tá? E que se vocês perceberam localizando o código de vocês, esse crime do artigo 211 do Código Penal, ele está inserido no capítulo dos crimes contra o respeito aos mortos, né? Ou seja, é um crime onde o legislador está protegendo, né, o respeito que as pessoas pós-vida, já sem vida, têm em relação aí, né, ao corpo social. E esse crime de ocultação de cadáver, ele não é doloso contra a vida. Ele não se enquadra nesse campo. Então, ele foi praticado, né, na comarca de Alto Paraná e homicídio na comarca de Paranavaí. Aplicando a regra do inciso 1º do artigo 78, o juízo competente vai ser onde aconteceu o crime doloso contra a vida. No meu exemplo, onde aconteceu o crime doloso contra a vida? Comarca de Paranavaí. A comarca de Paranavaí vai julgar as duas infrações penais, tanto a dolosa contra a vida, como aquela que não é dolosa contra a vida. E onde, professor? Qual a vara competente? No nosso caso, pessoal, como um deles é doloso contra a vida, eles vão para o tribunal do júri. O tribunal do júri da comarca de Paranavaí vai julgar as duas infrações penais. Ainda que uma dessas infrações penais não seja dolosa contra a vida. Porém, como foi praticada em conexão ou continência com uma que é dolosa contra a vida, todas vão a júri. Veja que interessante. A maioria das pessoas possui o conhecimento de que vai a júri crime doloso contra a vida. Verdade. Homicídio doloso, auxílio a suicídio, infanticídio e aborto. Verdade. É o que a maioria sabe. Porém, o que uma minoria sabe? Que os crimes conexos ou continentes dolosos contra a vida, mesmo que não sejam dolosos contra a vida, também vão para o tribunal do júri. O crime doloso contra a vida vai puxar para o julgamento aquele crime que não é doloso contra a vida. Isso se aplica para a ocultação de cadáver, isso se aplica para o estupro. Imagine o sujeito A estupra a pessoa de B. E para não ser descoberto pelo estupro, para ocultar o estupro, ele mata a pessoa de B. Tanto o estupro como o homicídio vão a júri. O mesmo raciocínio, o sujeito A, para matar a pessoa de B, se utiliza de uma arma de fogo, né, de uso proibido. Né, uma arma de fogo que ele não tenha posse, né, ou ele não tem a posse, ou até mesmo ali naquela oportunidade, né, a possibilidade de portar. Nesta ocasião, esses dois crimes, tanto o homicídio como a posse ou porte, serão julgados pelo tribunal do júri. Isso é importante, galera. Isso daí diferencia vocês com este conhecimento técnico de pessoas que não têm essa informação. Geralmente isso que você fica pensando, puxa vida, hein? Eu estudei, aí eu fui prestar um concurso público, e lá na hora do concurso público, não caiu a regra que eu tanto esperava, que era do júri. Caiu uma regra dessa, que tinha outro crime conexo e tal, e eu acabei imaginando que seria, né, um julgamento diferente. Não é, pessoal. Isso aqui vai ser julgado pelo tribunal do júri. Ambas infrações penais vão, né, para o tribunal do júri. Traduzindo, 7 pessoas do povo vão julgar tanto a ocultação de cadáver como o crime de homicídio. Tanto o estupro como o homicídio. E aí, qualquer crime conexo ou continente que nós tenhamos nessa oportunidade. Beleza até aí? Ficou claro? Sim ou não? Por favor? Compreendido? Se alguém tiver alguma dúvida. Sim ou não? Não? Ninguém? Ok, a Juliana, ok. Mais alguém? Gabi, ok. Tranquilo. Beleza.
Ok, tranquilo, de boa. Então tá. Então grave essa informação. Prevalece o tribunal do júri, tá? É só uma curiosidade, que isso a gente aprende lá no terceiro bimestre, quando estudarmos tribunal do júri, tá? A gente vai estudar tribunal do júri, que é um rito processual, é uma forma de processar esses crimes. Lá, quando estudarmos tribunal do júri, nós veremos a hipótese de mudar esta competência. O juiz, né, do tribunal do júri da comarca de Paranavaí sendo competente, nós podemos fazer esta modificação. Mas aí eu combino com vocês, tá? Para falar a respeito disso lá no terceiro bimestre. Mas de antemão eu advirto para vocês, porque você pode, né, encontrar na vida real casos que ocorreram aí em Paranavaí estão sendo julgados em outro tribunal do júri de uma outra comarca. Aí você vai saber o porquê, tá? Mas é uma questão para nós vermos à frente, porque eu preciso de um tempo para passar isso para vocês, né, com a devida compreensão. Beleza, meu povo? Vamos seguindo, então. Vamos para o inciso segundo aqui, antes de acabar o nosso tempo aqui dessa sessão. Gabi, por favor, inciso segundo. Muitíssimo obrigado. Se vocês perceberem, esse inciso segundo tem 3 partes, né? Então, temos a linha... né? Opa, pronto. Temos a linha A, ok. A linha B, ok. E a linha C. O inciso segundo, ele tem 3 partes. A linha A, B e C. Bom, inciso segundo. No concurso de jurisdições da mesma categoria, então aqui complementando para vocês. Agora nós temos jurisdição de mesma categoria. O que significa isso, professor? O que é uma jurisdição de mesma categoria? É a mesma instância. Por exemplo, Paranavaí é a mesma instância de Maringá. Por quê? Porque é o primeiro grau. Então, se forem juízes de primeiro grau, estamos na mesma categoria. O mesmo raciocínio, né, tribunais de justiça, que estão no mesmo grau, segundo grau. O TJ do Paraná, segundo grau, mesma categoria do TJ de Santa Catarina, segundo grau. Então, esse inciso segundo se refere dessa forma, tá? Eu tenho um juiz de primeiro grau e um outro juiz de primeiro grau. Aí vem, né, a linha A. Preponderará a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Vou colocar aqui para vocês, ó. Jurisdição de mesma categoria, ocorrendo crimes com penas diferentes, o juízo competente será aquele do local em que for praticado o crime com a pena mais grave. Ocorrendo crimes com penas diferentes, o juízo competente será aquele do local em que for praticado o crime com a pena mais grave. A gente tem um minutinho antes de encerrar essa sessão, mas rapidamente aí. O exemplo é o seguinte. O exemplo é, acontece um crime de roubo em Paranavaí e 10 crimes de furto em Alto Paraná. O exemplo é esse, tá? Vou colocar aqui, ó. Né? Vamos colocar aqui para vocês. Né? Ocorre um em Paranavaí e 10 furtos em Alto Paraná. Ok? Aí vem a nossa pergunta. Quem será o juiz competente? Respondemos isso daqui 20 minutos. Podemos fazer assim, voltar 9h40, 9h50. Ok, pessoal? Intervalo? 9h50, voltamos.